Agora a gente vai falar sobre o corpo. Vamos falar sobre diástase abdominal. Você já ouviu falar? As mamães sabem bem o que é isso. É um problema muito comum, principalmente entre as mulheres após o parto ou também na obesidade. Para explicar o que é e o que fazer, nós recebemos a educadora física Cristiane Vieira e a aluna e mamãe Rafaela Galli. E tem também aqui, olha, um plus a mais, a Liz, que também está aqui junto para explicar, para participar então desse nosso bate-papo. Bem-vindas ao Ver Mais. Obrigada. Cris, comece explicando para a gente, então, o que é diástase abdominal? Então, a diástase, ela é uma distância entre a musculatura abdominal, né? Então, é um tecido conjuntivo, um tecido de conexão entre a musculatura abdominal. Quando tem uma projeção maior, um aumento de pressão maior na região abdominal, que pode ser por uma gestação, que é o mais comum, né, o mais frequente, pode ser por obesidade, que também é comum, né, que acontece com homens, inclusive diástase. Essa linha tensora, né, que é como se fosse um elástico forte, ela acaba esticando além do limite que deveria, tá? E isso pode trazer complicações, né, como uma hérnia umbilical, patologias na coluna, porque o centro do corpo, né, a região anterior do corpo, ela fica fragilizada. E isso vai impactar em todas as demais funções do sistema, né? Porque precisa ter uma base que é o centro do corpo. Agora, Rafa, né, você é a mãe da Liz, ela está com 2 meses. Isso. Você já teve outra gestação? Você tem diástase também? Sim, eu tive uma gestação há quase 5 anos atrás e a minha diástase foi fisiológica. E agora eu também, nessa gestação, fiquei com um pouquinho de diástase, mas foi fisiológica. A Cris pode explicar melhor. Agora, quem teve uma vez e né, fez todo um acompanhamento, todo um trabalho, ela pode voltar essa diástase? Pode voltar. O que acontece? Uma vez que a gente gera tensão novamente nesse tecido, né, a gente consegue estimular para que esse tecido tenha uma recuperação, a gente precisa fortalecer a musculatura abdominal para manter e fortalecer todo o corpo para que sustente também. Outra coisa muito importante é o padrão de movimento, né? Porque a forma que eu seguro, que nem numa mãe no pós-parto, a forma que eu seguro o bebê, existe uma tendência muito grande de eu fazer uma anteriorização do meu tronco, né? Quando eu faço uma anteriorização do meu tronco, eu estou projetando, né, o meu abdômen à frente. E aí que entra a Rafa e a Liz aqui junto para mostrar na prática, porque assim, às vezes a gente atribui só a fisiologia, né? Engravidei, é natural que o corpo faça nessa distensão, mas é no dia a dia também que você pode estar corrigindo. Então, vou pedir o microfone para a Rafa e gostaria que você fosse explicando, narrando, então, problemas, erros comuns que as mães podem cometer naturalmente, até instintivamente, né? Certo. Então, vou pedir, a Rafa pode ir tirando, né, para ir fazendo as correções. Eu vou deixar ela tirar, né? Deixar ela pegar no colinho, porque daí a gente vê o que é um padrão normal e o que a gente pode fazer para alterar. A Rafa já vai ter um pouquinho mais de facilidade, porque ela já é aluna, já recebeu as orientações, então facilita muito mais, né? Mas eu vou pedir a câmera ali, essa ali, para a Rafa virar de lado, isso, tá? Então, ó, de ladinho, a Rafa já consegue manter o alinhamento aqui. Mas se a gente deixar, Rafa, deixa relaxado, como era o teu padrão antes, né, de receber as orientações. O teu padrão antes das orientações, tá? Então, a tendência, ó, é deixar com que esse quadril ele venha mais à frente, tá? Então, existe essa tendência. A tendência de o ombro também vir um pouquinho mais à frente. Se a gente virar aqui a Rafa de frente, percebe que o quadril fica projetado à frente também. Né? Então, posso pegar ela, Rafa? No caso, para a gente ver essa projeção, seria interessante ela virar novamente, porque daí a visão que a gente tem é a lateral dela. Então, vira para frente, por favor. Agora sim. Certo. Acho que um pouquinho... Isso aí, perfeito, tá? Deixa relaxado, Rafa, o que é o normal de tendência, tá? Ó, o normal de tendência é isso, tá? Vai deixar o quadril ir para frente, né? Os ombros acabam vindo à frente também e a criança ela fica aqui embaixo, ó, tá? Porque a ideia é sempre dar o conforto para a criança nesse momento, né? Isso, que nem sempre é, porque aqui a criança ela tá pendendo, tá? Posso, Rafa? Quando a gente vai arrumar, o que a gente faz, né? A tendência do movimento, deixa eu virar lá para eu ver. Ó, tendência é isso aqui, tá? Da mãe no pós-parto. Em casa as mães vão se identificar muito, que é isso aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer é subir a criança. Tá? Ó, coloca o bebê alto, tá aí, ó, segura ali. Outra coisa que é bem comum, a mãe tá ali segurando a criança, querendo fazer as funções e tá lá fazendo alguns movimentos, pegar um negócio no chão, pegar a bolsa de maternidade, enfim.
né? Eu sempre oriento em virar a criança, segura ela alta, ó. Abraçou, a criança não tem que ficar aqui embaixo, tá? Olha lá o meu tronco. Não, a criança tem que ficar alta, tá? Ó, cheirando a mamãe, tá? Na altura da mamãe. E quando for pegar, quando for fazer alguma coisa, aí sim, ó, você vira, tem a criança, ó, bem apoiada, o meu peito fica aberto, eu consigo manter a minha curvatura da coluna fisiológica e, ó, faço os movimentos que eu precisar com a criança mantendo a coluna neutra e não nessa posição, tá? Por quê? Porque isso faz diferença. Aqui eu estou mantendo o meu abdômen ativo, né? A ativação do meu abdômen. Agora, Cris, uma dúvida, por exemplo, né? Estou diante de uma educadora física, até automaticamente a gente já corrige a postura, coloca os ombros para trás, encolhe a barriga. E isso ajuda na diástase ou esse movimento não necessariamente ajuda a corrigir? Se houver ativação da musculatura abdominal, o que é uma ativação? É eu fazer a contração de todos os músculos abdominais ao mesmo tempo. E o assoalho pélvico também, que é a nossa base. Se eu tiver a ativação dessa região, sim, vai encolher fazendo ativação, ok. Mas nem todo mundo faz dessa forma, né? Às vezes a pessoa faz uma hipopressão. Quando ela suga, e fica. Se ela sugou, ela não está em ativação, né? Então, com uma sobrecarga, você está com peso numa estrutura que é o abdômen fragilizada. Então, é preciso avaliar como está a função dessa região. E daí buscar essa consciência corporal do que você está fazendo. Que é muito importante. Que é necessário. Bem, e o carrinho também está aqui porque existe um outro movimento que também as mães acabam fazendo instintivamente que também pode ser mudado, pode ser melhorado, né? Isso. Podemos fazer, Rafa? Isso, que é o bebê conforto ali do chão. Então, os carrinhos normalmente vêm com o bebê conforto agora, os mais modernos, já acoplado. E é muito necessário, né? Para levar para um lado para o outro. E normalmente o que a gente vê? Eu vejo muito isso, né? Lá no nosso serviço. A mãe, ela vai levar o bebê, ela faz isso aqui, ó. Olha a minha coluna. Atenta a minha coluna. É isso aqui que ela faz. Né? Além de ela estar insegura, é desconfortável. Vai erguer. Aqui é assim, né, Rafa? Ela vai erguer, ela faz isso aqui. Né? Ou às vezes pega aqui, ou às vezes aqui e faz isso aqui, ó. Com a coluna. E a coluna fica curvada, tá? O que não é ideal para um abdômen com diástase. O que a gente vai fazer? Sempre, ó, o bebê conforto tá ali, coloco o meu pé ao lado. Desci, ó, minha coluna tá neutra, né? Vou pegar o bebê aqui, ou vou pegar o bebê conforto, eu apoio, ó, e a minha coluna vai ficar neutra, tá? Coloquei aqui, eu consigo levar a criança. Muito bom. Agora, a gente tem um colchonete aqui. Um outro exercício, então, que você costuma também, né, fazer com as mamães que estão tratando a diástase. Pode deitar, Rafa, por favor, cabeça lá. Barriguinha para cima. Isso, tá? Então, uma das formas que a gente podemos? A ativação do abdômen é quando a gente faz toda a contração. Podemos mostrar, Rafa? Ó, então, ela vai fazer uma inspiração e ela vai soltar o ar, contrai, deixa a costela fechar e cresce o centro do corpo. Aqui ela colocou toda a musculatura abdominal para fazer função. A gente pode usar alguns materiais como esse, o flex. Vamos colocar, Rafa? Isso, aproximou os pés. E aí isso aqui ele vai ajudar a intensificar essa ativação de abdômen. Isso, inspira e solta o ar, aperta o flex, ó. Ela traz mais força para a região do abdômen. É uma das formas que a gente tem de aumentar a intensidade para a recuperação. Muito bom. A gente não pode ver um bebê chorar, que já quer, mas ela é muito quietinha, a Liz nem chora. Mas um outro exercício que possa ser feito no chão? Tem outros exercícios. Um que a gente gosta bastante e utiliza bastante é uma perna fica no chão, a flexão de quadril unilateral, Rafa. Pezinho no chão, a outra perna ficou lá estendida. Ela vai inspirar, soltar o ar e ativar o abdômen. Isso. Cada vez que a perna sobe, desce. Cada vez que a perna sobe, ela puxa lá para dentro. Com contração, segura durante a contração, mesmo na descida. Não deixa saltar e vem. Toda vez que ela faz isso, ó, o abdômen dela está fazendo contração, tá? Então, a força, parou, a força vem do abdômen e não da flexão do quadril que ela faz para erguer a perna. E a Cris, além de educadora física, é enfermeira também e mãe, né? O que ajuda muito a ter essa compreensão. Assim, ó, a Rafa, quando tu vai à academia, tu costuma levar a Liz junto? Ah, perdão. Pode falar aqui. Sim, ela vai comigo todos os dias que eu vou lá no estúdio. E acaba sendo um estímulo para que você também possa ir. Para poder praticar, porque a gente sabe como é difícil sair de casa com criança pequena. Isso é um estímulo a mais.
Muito bom. Então, o pessoal que está nos assistindo, mamães, né? A gente sabe que esse momento, assim, logo do pós-parto, puerpério, é muito desafiador, sendo o primeiro filho ou o segundo, né? Porque é natural, a criança demanda muito, exige muito da mamãe. Mas assim, ó, é necessário olhar para isso, porque vai permanecer, né, Cris? Ou pode agravar, né? Ou pode agravar, o que é pior. Porque a criança vai crescendo. A criança vai crescer. Se eu tenho uma fragilidade e o peso da criança vai aumentando, eu estou com uma sobrecarga cada vez maior nessa região que está fragilizada. Então, é essencial que a gente faça a recuperação. E é muito natural que a mãe também perca a própria consciência a consciência do seu próprio corpo. Exatamente. Né? Porque ela fica muito voltada para a criança e quando vê já, a postura já mudou. Isso. E aí essa dificuldade depois de retomar, né? Isso, porque todos os movimentos são para frente, né? É colo, é amamentação, é banho, é tudo para frente. Então, enquanto ela não faz um exercício de realinhamento... Rafa, pode pegar ela. Pode pegar, obrigada. Um exercício de realinhamento, isso vai se intensificando, porque o bebê vai aumentando de peso. Então, ela cada vez mais está fortalecendo o corpo dela e entender que isso aqui é o ideal para ela. E não, a gente precisa realinhar essa postura. Eu adorei esse bate-papo, com certeza. A gente até tinha programado mais fala de postura, muitas outras coisas, mas não impede que a gente volte em outro momento, então, para falar sobre isso. Quero agradecer a Cris pela sua presença. Rafaela, Liz, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas ao Ver Mais. Obrigada. Obrigada. Bate-papo bacana, né?